Olá, professor! Olá, professora! É um prazer ter você aqui. Nossas boas-vindas a você neste novo módulo. Neste vídeo daremos continuidade à apresentação sobre a Passive Voice. Abordaremos a transformação de perguntas para voz passiva e também apresentaremos transformação de voz ativa para passiva, de orações que têm dois objetos. Então vamos lá? A Passive Voice, ou voz passiva, é um tipo de construção frasal onde o sujeito é paciente, ou seja, sofre a ação da frase em vez de praticá-la. Nesse caso é destacado o que acontece com o sujeito, porém sem enfatizá-lo. Observe o exemplo. After the von Neumann architecture has been invented, the data was regarded and processed as data to be processed for data analysis. Os focos do exemplo são os objetos da frase, the von Neumann architecture, the data e data, uma vez que recebem as ações de ser inventada, analisados, processados, respectivamente. Vale lembrar que a voz passiva pode ser utilizada em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Sua formação é expressa por objeto mais verbo to be mais past participle, particípio passado, do verbo principal mais complemento. Essa estrutura pode ser utilizada em diversos tempos verbais do presente, do passado e do futuro. Para isso, basta flexionar o verbo to be. Exemplo: Is data stored with a timestamp? What are the operations used less frequently? Many times, data is stored with a timestamp and operations such as deletes and updates are used much less frequently. Investments in big data fail to pay off because a proper job with the information most companies already have isn't done. Diferentemente do que acontece na Passive Voice, na Active Voice, voz ativa, o sujeito da ação é posto em evidência. Confira alguns exemplos. Organizations across every industry have been and continue to invest heavily in data and analytics. For the demand of searching a particular website on the web, Larry Page and Sergey Brin developed the Google Search Engine, which processes and data analyzes big data in distributed computers. Agora observe algumas frases na voz ativa que foram passadas para a voz passiva. Exemplo: In mid-June, the analytics vendor Tibco previewed the next iteration of Spotfire, one of its three analytics platforms. In mid-June, the next iteration of Spotfire, one of its three analytics platforms, was previewed by the analytics vendor Tibco. And 20% of IT leaders say machine learning and artificial intelligence will drive the most IT investment. And 20% of IT leaders say the most IT investment will be driven by machine learning and artificial intelligence. Nesse caso, note que o objeto, regra geral, está no final da frase, passa para o início. Já o sujeito que funciona como o complemento da frase, na voz ativa, geralmente está no início, e na voz passiva, vai para o final da frase. Em inglês, quando o verbo na voz ativa tiver dois objetos, direto e indireto, qualquer um deles pode ser o sujeito da voz passiva. Observe os exemplos apresentados a seguir. Insights from analytics and actions through machine learning algorithms can give organizations a competitive advantage. Organizations can be given a competitive advantage by insights from analytics and actions through machine learning algorithms. A competitive advantage can be given to organizations by insights from analytics and actions through machine learning algorithms. Contudo, quando o objeto indireto da voz ativa passa a ser o sujeito da oração passiva, damos mais importância à pessoa. Veja. In 2001, Ron Williams found that all the divisional heads could show a spreadsheet with their profit performance data to him. In 2001, Ron Williams found that he could be shown a spreadsheet with all divisional heads' profit performance data.
Aqui vale uma observação. Na língua inglesa pode haver duas formas diferentes de voz passiva, o que não ocorre na língua portuguesa, que pode ser a grande dificuldade para os estudantes. Por isso é importante praticar com exercícios. A partir dos exemplos apresentados, vimos que a voz ativa em inglês costuma ser a voz verbal mais utilizada no dia a dia, já que nos auxilia a passar uma mensagem clara. A voz passiva é mais utilizada em contextos formais, como textos jornalísticos ou literários. Na voz passiva, geralmente o sujeito sofre a ação em vez de praticá-la. Recapitulando, neste vídeo apresentamos conceitos e exemplos utilizando a voz passiva e também a transformação de voz ativa para voz passiva. Foi um prazer ter você conosco. Esperamos também que tenha gostado do conteúdo e que ele seja útil para suas aulas. Até o próximo vídeo.